pessoal, estamos aqui mais uma vez. Na aula de hoje a gente vai aprender a calcular a distância entre dois pontos, ok? Este é nosso tema da aula de hoje, a distância entre dois pontos. Bom, primeiro eu tenho que lembrar, entender que esses pontos, eles podem estar em qualquer lugar. Um exemplo genérico, eu quero colocar dois pontos no meu plano em qualquer lugar, certo? Então vamos supor que o ponto A esteja aqui. Por exemplo, certo? O ponto A está ali. E eu quero encontrar essa distância entre o ponto A e B, por exemplo, certo? Então, vamos supor que o B esteja aqui. Então, aqui é meu ponto A e aqui é meu ponto B. Se eu estou no R2, se eu estou no plano, esses pontos têm coordenadas x e y, certo? Então, aqui o meu ponto A tem coordenada x e coordenada y. Assim como o B tem coordenada x, tem coordenada y. Para eu organizar os meus dados, não ficar muito solto, desorganizado, eu vou chamar aqui, ó, de xa, ya, xb, yb, para que eu organize meus dados no plano, ok? E agora eu vou encontrar essas coordenadas no meu plano. Então, aqui eu tenho, ó, A. Então, o meu ponto A tem coordenada x e y e o meu ponto B tem coordenada x e y. E agora eu quero encontrar essa distância. Então, ó, o que eu quero é essa distância, ok? Bom, quando eu consigo encontrar as coordenadas x e y, aqui, ó, xa, xb, aqui eu tenho ya e yb. Daí eu consigo visualizar no meu plano que essa distância, que é o que eu quero, de xa, xb, né, isso, ya, yb, quando eu traço, eu consigo lembrar do meu entendimento de triângulo retângulo, certo? Então, eu tenho o que, ó? O teorema de Pitágoras. O que é que me diz o teorema de Pitágoras? Que a distância, que é o que eu quero, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ok? Então, eu tenho agora, ó, vou chamar aqui de um Dzinho e eu quero exatamente essa distância. Então, vamos lá. Distância de A para B, que é o que eu quero, ao quadrado, é igual, olha só, vocês conseguem concordar comigo que essa distância que eu quero é exatamente, ó, essa distância toda de xb, menos essa distância que vem da origem até xa. Então, tudo isso me dá xb menos xa, ok? A mesma coisa acontece aqui, ó. Essa distância que eu quero nada mais é do que a origem até yb menos a origem até ya. Por isso que fica xb menos xa, yb menos ya, ok? Então, eu tenho, ó, xb menos xa, lembrando que é ao quadrado, porque a regra do teorema de Pitágoras, mais eu tenho agora, ó, yb menos ya ao quadrado, ok? Teorema de Pitágoras, ó, distância ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Agora eu vou fazer o quê, ó? A raiz dos dois membros, raiz no primeiro membro, raiz no segundo membro. Essa distância nada mais é do que o módulo, desse, certo? A raiz quadrada de um número, ele é o módulo desse número, mas aqui a gente consegue dizer que é apenas a distância, porque não existe distância negativa, ok? E aqui, ó, vai ser igual a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Isso tudo, ó, raiz. E daqui eu encontro a minha fórmula, né, geral para a distância entre dois pontos, ok? Então, isso se estende para exemplos
numéricos maiores, certo? Aqui eu dei um exemplo, a gente vai começar com um exemplo pequeno para que a gente consiga colocar esses pontos no plano, certo? Eu tenho aqui, ó, eu quero colocar o ponto A e o ponto B no meu plano, certo? O ponto A, ele tem coordenadas x1, y4, certo? Então, ó, 1, 2, 3, e aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Obviamente que eu estou colocando esses tracinhos porque eu sei que x vai de 1 a 3, ó, 1, 2, 3, e aqui vai de 1 para 4, então 1, 2, 3, 4, ok? Então aqui eu tenho, ó, x1 e y4. Então esse ponto está aqui. Esse é o ponto A. Agora eu quero colocar o ponto B. O ponto B tem coordenada x3 e y1. Esse aqui é o meu ponto B. E eu quero agora, ó, encontrar essa distância. Mais uma vez, lembrando lá do Teorema de Pitágoras, eu tenho, ó, esse triângulo aqui. E a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ok? Então, eu vou ter essa distância, que é o que eu quero, que é a minha, mais eu tenho, ó, xb menos yb menos ya. Então, vai ficar 4 menos 1 ao quadrado, ok? Vou fazer a raiz dos dois membros, ok? Faço a raiz dos dois membros. E agora, olha o que eu vou ter. Aqui eu vou conseguir colocar só a distância, porque não existe distância negativa. 3 menos 1 vai ficar 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 4 menos 1, 3 ao quadrado. Isso, raiz. Distância de A para B é igual, ó, 4 mais 9. Então, a distância de A para B é igual a raiz de 13, ok? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui, aprendemos a calcular a distância entre dois pontos, certo? Ele se estende para exemplos mais complexos e aí vocês conseguem exercitar melhor em casa, ok? Não esquece, ó, de deixar o like, de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho, porque aí sempre chega vídeo novo, notificação quando chegar vídeo novo na sua casa, ok? E se quiserem, deixa comentário sobre a aula embaixo aqui, que aí a gente conversa sobre as possíveis dúvidas, ok? Por hoje é só.